Graça multiplicada a todos nós, amém? Povo de Deus, que alegria a gente retornar. Sabe, enquanto a Rosângela falava, tanto hoje de manhã quanto agora à noite, eu louvo a Deus pelas pessoas que Ele tem acrescentado à nossa igreja. Pessoas assim, talentosas, mulheres de Deus. Inclusive, a Rosângela gravou o devocional dessa semana, que fala sobre a importância dos pequenos grupos. Quero te recomendar para ouvir. Recentemente eu vi a Beth. Aqui, Beth. A Beth também gravou, semana passada, parece, sobre a igreja itinerante, né? Que também os pequenos grupos são uma amostra de uma igreja que não está só num local, num grande ajuntamento, mas também nas casas. Então, quero recomendar vocês para assistirem, tá? Bons vídeos. E toda semana sai um, geralmente às segundas-feiras. Aí você pode ouvir mensagens edificantes. Toda semana tem, mais ou menos 4 minutos, no máximo 5 minutos. E aí, para você receber, você tem que fazer parte da linha de transmissão aqui da nossa igreja. Aí você pode pegar o nosso telefone, está em algum lugar aí, e você pede para você ser incluído nessa nossa transmissão. Eu quero aproveitar e chamar a Rosângela novamente para falar sobre esse testemunho dela, né, como participante de um pequeno grupo. Nesse mês de outubro, a gente está dando muito destaque. Cada semana temos um testemunho, então eu pedi para ela fazer essa parte. O pastor já adiantou aí sobre o vídeo, né, que foi gravado, e é sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês, que ainda não viram. Se vocês não viram, né, vejam, curtam, comentem, compartilhem. Ai, brincadeira. Não, mas é bom, né, compartilhar. Algo que o Senhor tem falado ao meu coração e que eu tenho refletido durante esse mês, né, nesse tema da nossa igreja, é sobre o poder da comunhão, é o poder dos relacionamentos, de estarmos juntos, né? E a Bíblia nos lembra desde o início que a vida cristã, ela não é feita para ser vivida isoladamente, né, de forma sozinhos, mas em comunhão uns com os outros, assim como está lá em Atos 2:42, onde os primeiros cristãos, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E essa questão da comunhão, eu penso que é necessária, né, para o nosso crescimento na fé. Desde que eu me converti, aliás, eu me converti em um pequeno grupo. Eu conhecia Jesus através de um pequeno grupo de mulheres e desde lá eu tenho essa vivência, né, na igreja, participar da igreja e também nos pequenos grupos, porque a comunhão é muito mais do que estar presente fisicamente num ambiente como esse ou numa casa, mas é partilhar da vida, é participar da vida um do outro. Então, durante esse tempo todo, Deus tem tratado o meu coração em diversas áreas, né? Porque no pequeno grupo é onde a gente é cuidado, onde a gente cuida, onde a gente ouve, né? E a gente também é ouvido, onde a gente lida com situações difíceis das nossas vidas e nós podemos orar uns pelos outros, nós nos relacionamos mesmo, é como uma família, né? E na família também não são só alegrias que acontecem muitas situações, são pessoas diferentes que pensam de maneira diferente, que têm ritmos, né, opiniões e sentimentos diferentes, e muitas vezes pode acontecer até conflitos. E tudo bem em relação a isso, porque eu creio que é aí que Deus trabalha no nosso coração, moldando o nosso caráter, né? Então, eu tenho tido a oportunidade de aprender o diálogo, aprender a ouvir, a perdoar, a tolerar situações. E Deus tem transformado a minha vida, né? E a vida dos meus irmãos que acompanham junto comigo durante todo esse decorrer. E é ali que Deus trabalha, é ali que é onde a gente vai viver o evangelho, que é na teoria, na prática, né, nos relacionamentos. Então, se você está aqui hoje e ainda não participa, ou se você participa de um pequeno grupo, valorize isso que nós temos aqui. Eu até comentei no vídeo que uma amiga minha conversou comigo, né, que ela assistiu uma live da nossa igreja, onde foi comentado que havia os pequenos grupos, havia o grupo de apoio no CR e tantos outros grupos que nós participamos. E ela falou, puxa, como eu queria que tivesse isso aqui na minha igreja. E não é possível, a gente não tem essa oportunidade, né? Então, agradeço a Deus pelas oportunidades que a gente tem de se reunir ali, né, como irmãos.
Então, eu quero incentivar você a participar de um pequeno grupo, a valorizar a igreja, a valorizar o grupo que você participa, né? E ser ali realmente efetivo e participativo naquilo que o Senhor colocou para a gente fazer, para que o reino dele avance, mais pessoas conheçam a Jesus e que a gente seja transformado dia a dia. Amém? É isso, queridos. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Vocês estão vendo aí esse tema, atuantes na missão. Eu tinha comentado de pessoas assim, muito atuantes aqui em nossa igreja. Nós temos hoje o Douglas, que está dando as palestras para nossos adolescentes, né, desde ontem que eles foram para esse acampamento. Está substituindo o pastor André, que teve aí os últimos 30 dias com a saúde do seu bebezinho comprometida. O bebê ficou internado aí por volta de 30 dias, então ele seria o preletor, mas aí o Douglas o substituiu. Pessoas aqui da nossa igreja que servem a Deus, né? Nós temos aí o pessoal do CR, gente que capricha no bazar aqui para levar produtos de custo tão pequeno para as pessoas em volta. Nosso bazar, gente, ajuda, abençoa tantas pessoas. Nós temos aí o pessoal do PEP. PEP é Programa de Educação por Princípios, que é um reforço escolar que acontece aos sábados. Quase 40 crianças, adolescentes, que recebem reforço escolar. Ontem o pessoal levou esses, não é bem adolescente, né? Por volta de 11, 12 anos, para a Pinacoteca. Foi para a Pinacoteca. Alugaram um ônibus, R$2.000 para levar essas crianças lá. E essas crianças estão aqui todos os sábados tendo reforço em várias áreas. E eu fiquei pensando, né? Quantas dessas crianças não têm acesso a um museu, a uma experiência cultural, como isso que marca a vida delas, através de professores que amam, que estão aqui cada sábado investindo, ensinando, semeando verdades na vida dessa turma. Então, a gente poderia falar de várias pessoas que estão atuantes na missão, né? Servindo a Deus, tanto aqui aos domingos, quanto durante a semana, cada um de vocês. A gente não foi chamado para sermos apagados, ausentes, apáticos nessa missão tão maravilhosa que é a missão de Jesus. Então é sobre isso que a gente vai compartilhar agora à noite. Quem disse essas célebres palavras, né? Eu edificarei a minha igreja. Quem falou isso? Foi Pedro? Tem gente que pensa que foi Pedro. Foi Paulo? Foi Jesus. Tá certo? Eu edificarei a minha igreja. Parece que tem algumas denominações que tem homens que são donos delas. Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes fala o nome de uma igreja associada a um dono, um empresário, né, uma pessoa, um ministério pessoal, né? Tem até ministério fulano de tal, né? Como se a pessoa fosse o dono da igreja. Eu sei, pela Bíblia, que a igreja verdadeira tem um dono só, um cabeça. Seu nome é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja dele. E ele falou que vai edificar. Nessa frase, primeiro, a igreja tem um dono que é Jesus. Segundo, ele vai instruir, ele vai edificar, ele vai equipar essa igreja dele. Em outro momento, Jesus disse que as portas do inferno, aliás, foi mesmo nesse contexto, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Você sabe o que significa as portas do inferno não vão prevalecer? Eu tinha um entendimento errado disso, até que um dia, aprendendo sobre isso, é como se fosse é como se o mundo fosse uma cidade com os muros bem protegidos. Você já assistiu o filme da Era Medieval? Ou filmes antigos, né? Que vem um inimigo, vai atacar uma cidade. E geralmente esse que vem, esse invasor, ele quer destruir as portas. Por que as portas, gente? Porque entrando nas portas, ele domina a cidade, tá certo? Aí eles colocam sentinelas, portas muito bem fechadas, portas de madeiras largas e fortes, para realmente barrar o invasor.
Eu penso no mundo assim como uma grande cidade murada em que Satanás, o mundo jaz no maligno, como se Satanás, né, porque está isso na Bíblia, ele é o príncipe desse mundo, mandando e desmandando. Há um sistema do mal instalado no mundo, como uma cidade, uma fortaleza em que o diabo reina e faz tanto estrago na vida das pessoas, guerras, violência, pestes, situações de ódio, né? E quando Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer, são aqueles que chegam para arrebentar as portas. Estão me entendendo? As portas não vão prevalecer. As portas desse sistema perverso, dessa cidade do mal, não vão prevalecer contra as investidas. Nós somos como aqueles guerreiros que pegam aquelas árvores chamada aríates, e a gente bate naquela porta até arrebentar. Isso significa que a igreja não é passiva, não é defensiva. A igreja é atacante. Você me entende a figura? Entende o que Jesus quis dizer com isso? Que nós não fomos chamados para simplesmente ficar de braços cruzados, vendo o mal dominar. Que nós, como igreja, nós estamos aqui para salgar, para iluminar, para fazer diferença. Pode ser um coração muito duro, indiferente, petrificado, resistente ao Evangelho, mas há um poder no Evangelho que desmorona vidas, que desmonta. Basta ver o apóstolo Paulo, um homem tão difícil, um homem tão cheio de ódio, um homem que odiava os cristãos. E o Evangelho chega no coração dele e muda aquele homem do apóstolo do ódio para o apóstolo do amor. É só o Evangelho que tem essa capacidade de fazer algo assim sobrenatural. E falando agora do nosso tema, gente, uma pergunta para aquecer nosso coração. Qual foi a estratégia, né? Essa palavra. Qual foi a estratégia que Jesus pensou antes de vir ao mundo para criar a igreja, para que a igreja sobrevivesse e para que a igreja prevalecesse nesse mundo perverso? Qual foi a estratégia que ele pensou? Alguém quer arriscar uma resposta? Alguém que não estava de manhã? A palavra estratégia, de uma maneira bem simples, significa a arte de conduzir um exército. Estão comigo? A palavra estratégia, lá no tempo dos gregos, a arte de pensar como ganhar a batalha. Um método. Hoje 2 times disputaram aí, né? O Flamengo e o Palmeiras. Não sei quem ganhou. Mas você acha que os técnicos, eles não param com um planejamento muito antecipado? Vai ser um time de ataque, um time na zaga. Como é que ele vai preparar? Vai estudar o adversário, vai bolar uma estratégia, porque cada técnico ele quer ganhar o jogo. Não é verdade? Então não se aplica só para um exército. Um exército, um general, vai lutar contra outro exército. Ele vai pensar, qual estratégia que eu vou usar? Eu vou atacar de frente, vou atacar os flancos na lateral, vou fazer uma emboscada. Como é que eu vou enviar meus homens? Quais armas que vão atirar primeiro? Quais as armas que vão atirar depois? É tudo uma questão de estratégia. Vai jogar um jogo de xadrez. Você vai pensar numa estratégia, um jogo de dama, né? Como é que eu vou ganhar? Então, uma empresa precisa de estratégia. Ela tem uma análise técnica que chama SWOT, é uma palavra em inglês, uma sigla que significa que a empresa tem que analisar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Uma empresa que não olha para as ameaças, a concorrência, os perigos lá fora, ela vai morrer. A Kodak, por exemplo, era uma empresa que morreu. Era uma empresa poderosa, e os mais antigos lembram disso, mas não olhou para o mercado. Veio depois a internet, veio depois o celular, as fotos. Hoje a Kodak acabou, era uma empresa muito poderosa. E Starbucks, tantas outras empresas. Isso significa que tem que ser estrategista. Mas eu estou falando isso porque Jesus pensou bem assim, qual estratégia eu vou usar
para que meu povo prevaleça pelas eras, pelos séculos dos séculos. Então, ele idealizou algo. Ele não veio aqui de paraquedas e agiu sem pensar. Até porque Jesus, o maior líder da história, né, sendo Deus, ele tinha que ser estrategista. Você concorda comigo? Então ele pensou assim: eu não vou construir prédios suntuosos. Eu não vou construir instituições assim que brilham aos olhos dos homens. Sabe, essas grandes catedrais. Eu não vou investir na multidão assim o tempo todo fazendo milagre e ensinando as multidões, porque daqui a pouco as multidões se pulverizam, se dispersam. Eu preciso pensar em algo que vai ficar. O que ele fez? Ele escolheu um grupo pequeno, de 11 homens, e falou: minha estratégia vai ser essa. Eu vou derramar minha vida na vida de 11 homens, de tal modo que quando eu sair, eles deem conta da tarefa que eu designei. Estão me entendendo? O que ele pensou antes? A estratégia de Jesus foi discipulado. Estão comigo? Gente, pensando agora na igreja, Jesus não nos chamou para sermos plateia. Jesus não nos chamou para sermos auditório. Pensa no estádio de futebol. Torcedores no estádio. E tem ali 24 jogando. 24? 22. Está certo? Viajei. 22 jogando. Quem é a igreja? Pensa comigo. Os jogadores ou os torcedores? Os jogadores. Isso significa que se você é um cristão, é um discípulo de Jesus, você está no jogo. Você não é torcedor. Quem é torcedor? É o mundo. O campo é o mundo, são palavras de Jesus. O campo é o mundo. Se o mundo é o campo, e aí a gente pode entender também que a igreja jogando, atuando e o mundo nos observando, nós somos observados pela sociedade em nossa volta, os não cristãos e até os cristãos. Nós somos observados pelos anjos e nós somos observados pelos demônios. Estão comigo? Eles estão vendo aí o que está acontecendo no mundo. Anjos e demônios observam tudo o que acontece, porque tem inteligência do mal, anjos do mal, poderosos, atuantes aí no mundo, e tem os anjos de Deus a serviço da igreja também, Hebreus 1:14. Os anjos são ministradores, são servos de Deus, mensageiros a serviço de Deus. Então, a missão, atuantes na missão. A missão nasceu primeiro no coração de Deus. A missão nasceu no coração de Deus. Deus envia o Filho dele para o mundo. Estão comigo? Deus é missionário e enviou seu único Filho como missionário. João 3,16. Deus deu seu Filho ao mundo. Deus deu o Espírito Santo à igreja. Estão comigo? Deu Jesus ao mundo, deu o Espírito Santo à igreja e deu a igreja ao mundo para cumprir a missão. Então tem uma expressão na Bíblia de um texto chamado a grande comissão. Vamos entender isso. A grande comissão. Isso está em Mateus 28, 18 a 20. E vamos ver esse texto da grande comissão. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada uma relativa autoridade. É isso? Toda autoridade.
no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de algumas nações. Algumas nações? Será que Deus ama os afegãos? Será que Deus ama a Palestina, a faixa de Gaza, os palestinos? Ou alguns acham que Deus só ama Israel? Você acha que Deus não tem compaixão daquele povo oprimido ali? Que estão agora juntando forças para recompor suas vidas? Deus não ama os argentinos? Ama os argentinos também. Quem mais? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se é para fazer discípulo, tem que fazer o quê, gente? Ensinar. Porque na raiz de discípulo significa aprendiz, aluno. E aluno aprende. Tomara que nós, de 10, 15, 20, 40, 50, 60, 90 anos de crente, tenhamos um coração de alunos. Porque se a gente não tiver coração de aluno, a gente para de crescer. Não é verdade? Ensinando-os a obedecer algumas coisas. Ensinando a obedecer João 3,16. Porque às vezes você pergunta para um cristão se ele tem algum versículo decorado. Sabe o que a pessoa fala? João 3,16. A santa paciência, gente. Você ter 10 anos de crente e guardar só João 3,16. Fala a verdade. É pouco demais. Eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram, o repórter perguntando para os muçulmanos: qual é a sua religião? Sou muçulmano. Você conhece alguma passagem de cor do livro do Alcorão? E ele falava passagens do Alcorão, assim, memorizadas, né? Aí ele começou a entrevistar os cristãos. O que você é? Eu sou cristão. Fala algum trecho da Bíblia para mim. Não estou lembrado. Não sei. Não tem. Uma vergonha a gente ouvir um vídeo daquele em que os muçulmanos sabiam de cor o seu livro da sua religião e os cristãos não sabem falar um versículo sequer da Bíblia Sagrada. É para nos envergonhar, não é? E tomara que se você só sabe um versículo, não sabe nenhum, você pare para pensar nisso. Porque se é discípulo, é para obedecer só João 3,16, só o livro de João, só Gênesis, só umas porções de Provérbios. O que está escrito aqui? Tudo. O que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, as últimas palavras de Jesus. Quando uma pessoa está se despedindo, Jesus estava se despedindo, ele estava indo para o céu. Quando uma pessoa está morrendo, fala a fase terminal, as últimas palavras da pessoa são muito significativas. Alguns até chamam a família para se despedir da família, e aquelas últimas palavras, cada filho presta muita atenção, não é? Porque vai ficar guardado aquelas últimas palavras. Então Jesus queria fixar na mente deles essa grande missão, que é chamada grande comissão. Por que comissão? A missão nasceu no coração de Deus. E quando fala a grande comissão, significa coparticipação, cooperação. Então, eu estou na missão de Deus, eu coopero com a missão de Deus. Por isso fala grande comissão. Nasceu no coração de Deus, ele nos deu essa missão e confiou a nós essa responsabilidade, que é o quê? Fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que Jesus nos ensinou. Estão comigo? Que nós somos cooperadores, comissionados para isso? Então, se um dia chegar um pastor de fora aqui pregar na nossa igreja e perguntar: vocês já ouviram falar da grande comissão? Ai, se vocês falarem assim, nem sei o que é isso. A gente vai passar vergonha. Vocês vão guardar isso, gente?
Não só por questão de um pastor perguntar. Questão de assim, eu sei agora o coração da igreja que eu fui chamado para ser atuante na missão e eu sou um discipulador de discipuladores. Estão comigo? Então, para a gente ensinar tudo que a gente aprende de Jesus, a gente precisa conhecer tudo que Jesus nos ensinou. Agora, se a gente não lê os evangelhos, não lê os Atos dos Apóstolos, não lê o Novo Testamento, não lê a Bíblia, como é que a gente vai ensinar as pessoas a guardarem aquilo que nem eu sei? Na minha época de namoro, não tinha WhatsApp. Eu morava na mesma cidade que a Sandra. E quando algum amigo nosso transitava com a gente tinha contato, eu aproveitava que aquela pessoa estava passando e morava no bairro dela, eu escrevi um bilhetinho para a Sandra, à mão, né, caneta, dizendo que eu lembrei dela, que eu amava, que eu importava com ela, coisa que a gente, quando está apaixonado, quer contar tudo. E tinha cartas naquela época também, não é? Cartas manuais. Se o seu grande amor te escrevesse uma carta à caneta de 6 páginas, você leria todas as 6? Ou você leria só a primeira folha? Se essa carta de amor foi escrita por um Deus amoroso, se eu acredito que Ele quis se revelar a mim, eu vou querer ler essa carta. Agora, se eu não acredito que essa carta é uma carta de amor, de Deus, para mim, eu não vou ler. Estão me entendendo? Eu só vou me interessar se eu tiver convicção de que é uma carta de amor de Deus. Aí eu vou me importar. Aí eu vou querer saber. E desde que eu tinha 17 anos, eu queria saber, e não só uma vez, muitas vezes, conhecer mais e mais essa carta de amor, para conhecer mais a mente de Deus, que está revelada aqui. Fica esse desafio. Se a gente tiver comunhão, busca e falando, Jesus, me discipule, eu quero ensinar o que eu aprendo do Senhor para outras pessoas. Você vai se tornando mais e mais um discípulo. E a beleza da vida cristã é que Ele não nos deu só essa ferramenta, essa é uma delas. Continuando. Se nós somos atuantes no mundo, lembra o que Jesus falou em João 17? Assim como o Pai me enviou, eu peço para vocês ficarem parados. Foi isso que Jesus falou? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Então, a igreja não é um grupo de gente sedentária. Ah, pastor, o que você está falando como sedentário? A igreja não é um grupo de pessoas que fica anos a fio sedentários numa igreja, ouvindo, teóricos, vivendo de teoria e não atua. Porque tem cristão que é cristão não atuante. É cristão, assim, talvez um admirador do Evangelho, um amigo do Evangelho, alguém que gosta do Evangelho, acha legal esse povo. Meu querido, Deus está te chamando para o jugo, não está te chamando para ser multidão de torcedor. Qual é o seu papel na igreja? Tem muito cristão tão apagado, gente. Às vezes tem igrejas inchadas que você não sabe com quem se pode contar. Com quem você pode contar, porque não é atuante. Eu gosto dessa figura aqui, porque igreja não é alvenaria. Igreja é gente. O corpo de Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós fomos enviados ao mundo. É que eu pedi para a inteligência artificial uma foto, as pessoas olhando para cá e saindo, sendo enviados, né? Ela não entendeu e eu tentei explicar, mas não deu certo. Mas
Tem um aspecto no cristianismo, gente, que é o aspecto do vinde, tá certo? Essa imagem contempla o aspecto do vinde, que faz sentido, não é? Vinde a mim. Jesus convidou. Guarda essa imagem com vocês, que daqui a pouco a gente vai retornar a esse movimento. Convocação para o arrependimento. Eu estou só em Mateus, tá? Só para pegar a grande comissão que nós acabamos de ver, que foi a conclusão de Mateus. O que Jesus disse? Se vocês não se arrependerem, não verão o reino de Deus. Arrependam-se e convertam-se para que sejam perdoados os vossos pecados. A primeira mensagem de João Batista e de Jesus é uma mensagem de arrependimento. Vocês precisam mudar de vida. Se vocês não mudarem de vida, vocês não vão entrar no reino. Se vocês não nascerem de novo, vocês não farão parte do movimento que eu estou inaugurando. Estão comigo? É como se as pessoas estão andando assim de costas para Deus, vivendo no mundo do seu jeito, e Jesus fala assim: arrependam-se e se convertam para que vocês sejam perdoados. Então, esses que escutam a voz de Jesus, eles saem dessa porta larga da perdição e se converte, muda de rumo e vem em direção a Jesus. Vinde, está vindo em direção a Jesus. E voltando para a figura, esses saem do mundo e vêm em direção a Jesus para receber treinamento, discipulado. E o discipulado, esses textos aqui de Mateus, ele vai trabalhando na nossa vida. Arrependam-se, e agora que vocês se arrependeram, venham para o treinamento. Qual é o treinamento? Mateus 4,19. Ele falou para pescadores: vinde após mim, olha de novo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de peixe, pescadores de homens. Vocês até agora, vocês viviam, a sua vida se resumia a pescar peixe para você ganhar o seu pão, sustentar a sua família, cuidar das suas obrigações. Eu chamo vocês agora para um objetivo muito maior. Vocês não vão pescar só peixe, vocês vão pescar homens. Então, se fosse hoje, Jesus diria para você que é empresário: vinde após mim e eu vos farei empresários do reino, que vão buscar outros para mim. Professoras, vinde após mim que eu farei de vocês professoras que vão pescar professoras para o reino. Dentistas, eu farei de vocês dentistas que vão pescar outros para o reino. Balconistas, frentistas, donas de casa, advogados, eu chamarei para que vocês agora, não só advogado chama advogada, que você chame homens, mulheres, para quem? Para o reino. Isso é o quê? Treinamento. Quem é que nos treina? As ferramentas que Jesus nos deu, já falo sobre elas. Convocação para a súplica. O que diz aqui? Vendo as multidões, Jesus se compadeceu e falou: peçam ao Pai mais atuantes para a seara, porque são poucos os que atuam, são poucos os trabalhadores. Eu faço parte da direção do seminário Faculdade Logos, que é uma faculdade de teologia. Faço parte, assim, da administração, de vez em quando eles prestam contas, e eu sou convidado para ouvir os relatórios, receitas, despesas, quantos alunos. E na sexta-feira retrasada, a gente estava numa reunião, e para minha surpresa, eu já sabia que o seminário precisa de recurso, né? Mas para minha surpresa, eles estão no curso de teologia somente com 37 alunos. Pensando nas universidades que tem vários cursos aí, né? De administração, advocacia,
direito, psicologia, medicina. Geralmente as classes têm 60, 70 alunos, né? São classes superlotadas e todas as faculdades estão bem abarrotadas de alunos. Para uma faculdade de teologia ter apenas 37 alunos é muito pouco. Como é que as grandes faculdades sobrevivem? Quem é que sustenta uma faculdade? São os alunos. Então, a missão ABWE, que é a missão, aquela que enviou o pastor Alan para o Brasil, que fundou a nossa igreja, essa missão destina 40% do que o seminário precisa para ele continuar vivo. Isso significa que os alunos não são suficientes para bancar os custos dos cursos. Estão me entendendo? A gente tem que orar ou não por mais trabalhadores, mais pastores, mais missionários? Porque essa velha geração minha, de 60, 70 anos, 50, estão passando, gente. Precisamos de mais pessoas preparadas. Obviamente, se o seminário não preparar, as igrejas vão ter que fazer isso. Preparar nas igrejas cursos de teologia para preparar futuros pastores. Mas qual é o pedido de Jesus? Ore por mais trabalhadores para ir lá para a Ásia, para ir lá para a Arábia, para ir para a faixa de Gaza, para ir para República Dominicana, qualquer nação, a gente tem que estar sempre pedindo a Deus mais trabalhadores. Estão comigo? Continuando. Sacrifício. Jesus nos chama para um sacrifício? Aqui em Mateus 16 fala assim: se alguém não toma a sua cruz e renuncia a si mesmo e me segue, não é digno de mim. Lembra disso? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Você não pode seguir Jesus se você não renunciar o seu eu. Jesus não disputa o lugar dele com o nosso ego, com o nosso egoísmo, com a nossa vontade forte. A gente tem que destronar, tirar esse eu que governa a nossa vida e substituir até o nome Senhor. Significa dono absoluto. Destronar o nosso eu e convidar Jesus para nos dirigir. Aí sim a gente pode seguir Jesus, ele no comando. Tá certo? Então, sacrifício, gente, às vezes é você ter que ser empático, ter uma empatia, uma escuta com alguém que você nem gosta. Alguém que te maltrata, te machuca, te ridiculariza, humilha, mas você, por amor a Jesus, você fala: eu vou conversar com essa pessoa, eu vou dar atenção para ela, mesmo ela não merecendo, mas é porque eu faço esse sacrifício, porque eu amo Jesus, eu vou perdoar o mal que essa pessoa me fez, mesmo que ela não me pediu perdão. Eu vou sacrificar essa vontade que eu tenho de aparecer, de querer postar que eu sou alguma coisa. Eu me limito e que Jesus seja visto e não minhas conquistas, meus bens materiais, que Jesus apareça, que ele seja visto. Eu poderia fazer um investimento de comprar um imóvel, ter um imóvel a mais, 2, 3 imóveis a mais, mas eu não vou comprometer o dinheiro que eu separo para a obra de Deus. Isso é um sacrifício. Os interesses do reino de Deus falam mais alto do que minhas vontades pessoais, minhas ambições pessoais. Eu não vou abrir mão disso, porque eu amo Jesus e eu quero ser atuante, inclusive contribuir na obra de Deus. Então, isso aqui é discipulado, gente. Está faltando um aqui, que acabou não aparecendo aqui, mas está no script: convocação para o descanso. Vinde após mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Chamado para o descanso. A vida cristã é leve, não é uma vida pesada de regras, de normas. Jesus nos chama para descansar nele, como o nosso cabeça, que cuida. Busca primeiro o meu reino, eu cuidarei de você. Não foi isso que ele prometeu? Mateus 11, 28, que não está aqui. Mas continuando, isso aqui já vimos. Agora à noite, estão comigo?
Convocação para o serviço. Qual é a convocação para o serviço? Ide e fazei discípulos. Observe, por que Jesus não falou ide fazer discípulos aqui em cima? Porque tem todo um treinamento, processo. A gente aprendendo como ser cristão com o Cristo. Como ser cristão aprendendo com os irmãos. Como ser cristão na igreja. Como ser cristão num pequeno grupo. Como ser cristão com o irmão que tem mais experiência e que nos doutrina, nos acompanha, nos ajuda na caminhada da fé. Então, na verdade, Jesus tem umas estratégias dentro da estratégia. Quais são as estratégias de Jesus? A igreja é uma estratégia. Um grupo pequeno é uma estratégia, porque ele treinou 12. Os pequenos grupos nasceram em Atos capítulo 2, obedecendo Jesus. O que mais que a gente tem? O sacerdócio dos crentes. O que é o sacerdócio dos crentes? Todo crente é um ministro. Estão comigo? Você é um ministro a serviço de Deus? Você é um sacerdote do Deus Altíssimo? Jesus descentralizou a missão. Estão entendendo comigo? Cada crente tem autoridade, nós somos embaixadores de Deus. Eu contei de manhã que, muitos anos atrás, a gente estava tendo um culto aqui à noite, e aqui num desses prédios, vieram aqui chamar a gente para expulsar um demônio que se manifestou na vida de um homem, num prédio aqui do lado. Estava tendo culto aqui. Eu acho que eu não estava pregando naquele dia. E eu fui lá com uns irmãos da igreja, e eu já avisei aqui, ó, ora por nós aqui, que o bicho vai pegar lá. E chamei aqui um pelotão, um esquadrão para ir comigo, porque eu não queria sozinho. Eu nem lembro quem foi comigo. Rosi, lembra disso? A gente entrou lá no apartamento. O rapaz da casa. O pai dele chegou e viu a gente lá. Chegou quase que na hora. E falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão pensando? Que deve ter ligado para ele, que o filho dele estava lá maluco, tal. Aí, o filho estava deitado na cama assim, rangendo os dentes e com aquela voz feia. Ele falou, saiam daqui, deixa eu cuidar do meu filho. Quando ele foi abraçar o filho pegou ele assim com uma força descomunal e jogou o velhinho na parede. Ele bateu na parede e caiu no chão. E pela voz a gente reconheceu que não era aquela pessoa que estava ali, né? Era uma entidade do mal. Aí ele estava lá na cama, todo deformado. Aí eu cheguei perante ele assim, e deixei os irmãos na sala orando e lendo o cantor cristão, e cantando música do cantor cristão, e lendo a Bíblia. E eu cheguei para ele, ele olhou para mim e falou assim, seu pastorzinho, e me xingou um nome. E ficou falando coisas assim, me ofendendo. Sabe quando você fica gelado na hora assim? Fala, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu falei assim, graças a Deus que me deu uma lucidez na hora, né? Eu falei assim, eu sou tudo isso que você está falando e sou pior do que o que você está falando, porque eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou carente de Deus. Eu não estou aqui na minha força. Eu estou aqui porque Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus. E debaixo da autoridade de Jesus, você vai deixar essa pessoa. E, gente, instantes depois, ele foi voltando ao normal, até ficar ajuizado ali. E aí a gente falou do Evangelho. Eu não estou contando isso para, se você encontrar um endemoniado por aí, você ficar me chamando para expulsar demônio. Eu estou contando isso para que você use da autoridade que você tem em nome de Jesus e você faça valer sua crença. Quando você estiver num ambiente e você for o único cristão, ou se tiver outro, se junta a eles e você pode expulsar qualquer demônio sem medo. Eles é que têm medo de nós. Lembra disso. Eles querem te perturbar para que você tenha medo, para que você se sinta fraco, mas somos fracos mesmos,
Então, não fica me chamando, não, que eu não faço parte de esquadrão de expulsão de demônio. Você tem autoridade de expulsar demônio. Se você está num funeral e não tem pastor, você tem autoridade para ler a Bíblia e falar, eu conhecia essa pessoa que faleceu, e eu quero deixar uma palavra de esperança aqui. Jesus é a ressurreição. Quem crê nele nunca morre. E Jesus está chamando vocês aqui para crer. Você tem que falar. Seja homem, seja mulher, onde você estiver, Deus te deu autoridade. Isso é você ser sacerdote. 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser salvo não custa nada. Porque Jesus nos salvou. Mas, meu amigo, ser discípulo custa tudo. Renúncia. Às vezes até passar por uma humilhação no seu trabalho. Ser ridicularizado, ser excluído da panelinha. Eu estou fazendo um curso de manhã e a maioria dos jovens tem 25, 30 anos, eu já me senti excluído. Uma por ser cristão e uma pela minha idade. Nem imaginava que ia passar por isso, Tiago. 60 anos e me veem como velho. Como terceira idade. Teve um dia que eu acordei de manhã, fui usar o colírio. 3 coisas que me detonaram num dia. De manhã eu fui usar o colírio, ao invés de eu pegar o colírio e despejar no olho, eu peguei o dipirona e despejei no olho. Aí eu fui pegar o ônibus. Quando eu entrei dentro do ônibus, uma moça, uma jovem lá de uns 30 anos, olhou para mim, o senhor quer sentar aqui no meu lugar? Que era o lugar. Eu falei, gente, será que eu estou com uma aparência assim de terceira idade? Aí quando eu cheguei lá na classe que eu estou estudando, eu levantei o braço para fazer uma pergunta. O professor chegou e falou assim, ô pessoal, fica calado aí que o tiozão vai perguntar. Eu falei, mas tiozão, você tá doido? Isso num dia só, rapaz? Daniel Dantas, sua hora vai chegar, velho. Você tá novo ainda. Mas eu quero dizer assim, às vezes você pode ser até rejeitado, ou passar por uma situação assim, mas quando você é um discípulo de Jesus, você está pouco se lixando se as pessoas te amam, se as pessoas não te amam. O amor de Deus é tão grande, que o amor de Deus te satisfaz, e você fala, e daí? Né? Deus me ama, o amor dele transborda, não preciso ficar mendigando o amor de ninguém, nem dependo de curtidas, não dependo de que as pessoas fiquem aí me admirando. Não, Deus me ama e o amor dele transborda. Discípulo é alguém que estava disposto a deixar-se moldar tanto por seus pensamentos quanto por suas ações. Um discípulo de Jesus, ele não é moldado pela cultura, ele é moldado pelos ensinamentos de Jesus e pelas ações de Jesus. Um cristão comprometido, vamos ler juntos isso aqui? Um cristão comprometido em seguir a Cristo, que tem fome de Deus e busca crescer espiritualmente através da Bíblia, da oração e do seu engajamento na igreja local para servir, evangelizar e discipular. Aí está um cristão comprometido, fazendo uso das ferramentas que Deus te dá, oração, engajamento na igreja, para servir, evangelizar e discipular. Aí, a ordem de Paulo, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a quem, gente? De novo, é para a gente ensinar a quem? Sabe que isso aqui abriu uma chave na minha vida? Tem gente que não quer aprender. Tem gente que está pouco se lixando de aprender com você. Mas quem quer, na outra versão, fala pessoas idôneas, pessoas que querem aprender, que vão ensinar. Ame todos, mas trabalhe com quem quer. Não se sinta culpado
se você investe na vida de uma pessoa e ela não te dá valor. Invista em quem quer. Quando Jesus viu aquele cara rico e o amou e o convidou, e ele tinha tanto amor pelas riquezas que ele não quis saber de Jesus, ele deu as costas para Jesus. Você acha que Jesus foi atrás dele? Ô, meu querido, vem cá, vamos negociar. Não vai embora não. Não precisa você dar todas as suas... Vem cá, meu querido. O que Jesus falou? Deixa aí. Amar é deixar ir. Não é a hora dele. Não é a hora de certas pessoas. Mas quem quer, a gente investe para que ela ensina para outros. Então, o discípulo, ele discipula e faz discípulo, que discipula, que continua. Vamos ver esse vídeo aqui, porque a pergunta é, qual a diferença entre pequeno grupo e discipulado? Veja a importância do pequeno grupo. Eu achei legal a fala desse pastor, ele é presidente das igrejas batistas da Convenção. Roberto Silvado, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, presidente das igrejas batistas da Convenção. Vamos ouvir. Eu vejo o movimento de pequenos grupos como uma solução encontrada. E eu vejo isso como algo que Deus trouxe como solução para a nossa sociedade contemporânea, para o desaparecimento ou o enfraquecimento da grande família. No passado, através da grande família, eu cresci tendo uma grande família portuguesa. Nós éramos quase 30 primos. Passava férias juntos, a gente ia para o sítio, a gente ia para a praia. E quando alguém ficava doente, todo mundo ajudava todo mundo, porque era grande família. E a grande família se ajuda e se apoia. E isso desapareceu com os centros urbanos, com a pulverização das famílias, com a redução do número de filhos, com a forte ênfase do individualismo, do humanismo. Desapareceu, mesmo morando na mesma cidade, é comum irmãos não se visitarem, passarem um mês sem se visitarem. E o ser humano é gregário, ele precisa conviver e estar juntos para viver uma existência significativa. Por isso que família é tão importante. Pai, mãe, filhos, e essa convivência ser uma convivência significativa. Mas nós precisamos mais do que isso. Por isso que Jesus pensou a igreja. E o pequeno grupo, ele viabiliza que, independente do tamanho da igreja, eu viva a comunidade. O projeto de Deus é isso. Então, o grande segredo é que o pequeno grupo se transforma numa excelente estratégia para os dias de hoje, que substitui a grande família e viabiliza que nós vivamos comunidade, independente do tamanho da nossa igreja. Na nossa igreja, nós temos o pequeno grupo com 2 objetivos muito claros. Nós queremos que haja pastoreio mútuo, as pessoas cuidem umas das outras, amparem umas às outras, amem umas às outras. E ali naquele pequeno grupo nós também amamos as pessoas que nós queremos que conheçam a Jesus. Então nós convidamos essas pessoas que, talvez por preconceito, por ideias erradas que elas têm com relação à igreja, instituição, elas jamais colocariam o pé num templo, numa igreja, mas na casa da gente elas vêm, porque elas já frequentam a nossa casa para um aniversário, para um churrasco, para um jantar, e daí para aquela reunião elas vêm e descobrem que crente não morde, descobrem que o povo de Deus é um povo amável, querido, gente gostosa de conviver, e através disso eles começam a ser encharcados pelo amor de Deus, e nesse relacionamento de amor eles descobrem o amor maior, o amor do Pai Celeste. Amém, não é, gente? Nós temos experimentado muito isso, né? Às vezes a gente tem mais em comum com pessoas da fé do que com irmãos de sangue, né? Porque esses laços, né, nos atraem e essa convivência se torna assim tão próxima. Então estamos chegando aqui à conclusão do nosso tempo de estudo. Eu só quero terminar mostrando essa sequência, né? Primeiro a gente se converte, conhece a palavra de Deus, alguém fala do amor de Jesus para nós, somos batizados. Aí começamos a vida cristã na igreja,
aqui nós temos uma classe de manhã que chama Vida Cristã, que a pessoa pode fazer parte dessa classe para aprender mais sobre a Bíblia. Temos uma sala Visão de manhã também, que aprende sobre pequeno grupo. Faltou um desenho aqui, que é a pessoa no pequeno grupo. Aqui já partiu para o membro. Então, mas falta um desenho aqui, tá? Da pessoa participando de um pequeno grupo. Porque aqui ela aprende o que é o pequeno grupo. E no outro desenho seria a convivência. Nós queremos pessoas que são ativas, que não são membros apenas estagnados, sossegados na igreja. Queremos que as pessoas... Não foi isso que Jesus falou? Fazei discípulos. Cada um de nós foi chamado para fazer um discípulo. E o tema de hoje é esse aqui, ó. Atuantes na missão. Aqui dá para você ter um quadro da nossa... desse trilho, né? Dessas fases que a gente vai passando. Qual fase que você está? Qual fase que você está? Eu contei de manhã, e vou terminar com isso. Eu já contei isso aqui para os mais antigos, mas isso me marcou. Teve um dia de manhã que terminou o culto, e eu estava com um jovem aqui, aí na saída do hall, e eu perguntei para ele assim, eu tinha liberdade para conversar com ele, que ele era um frequentador assíduo da nossa igreja. Eu perguntei para ele assim, se todos os cristãos da igreja tivessem o seu perfil, fosse como você, como seria a igreja? Você não precisa me responder. Sabe, ele foi muito franco. Ele falou para mim assim, ó, pastor, se todos da igreja fossem como eu, nem existiria igreja. Eu falei, como assim? Ele falou, pastor, eu estou aqui por acaso. Mais ou menos assim, eu vim aqui porque não tem nada para fazer. Eu não testemunho de nada. Vocês convocam aí para coisa, eu não participo de nada. Eu não contribuo para nada. Eu não tenho compromisso com nada. Eu venho aqui porque eu venho, gosto de vir desse ambiente aqui. Mas se a igreja fosse de gente como eu, ela nem existiria. Ele foi bem franco, não é? Aquilo me... Assim, eu fiquei pensando, né? Puxa vida. Se Jesus perguntasse para você, assim, eu estou investindo na sua vida, eu te chamei para uma nova vida. Se eu deixar a minha igreja para gente como você, como que vai ser a igreja? Pare para você pensar nisso. Pare para você pensar nas consequências de cristão como você. Conta-se uma história entre aspas, gente, que quando Jesus subiu ao céu, elevado lá, teve uma grande recepção no céu, um grande banquete. Os grandes anjos poderosos, querubins, serafins, arcanjos se reuniram para dar as boas-vindas para Jesus. Aí perguntaram para ele, mestre, o senhor foi com uma missão na terra? O senhor deu conta da missão? E Jesus falou, sim, eu dei conta. Eu inaugurei um movimento de resgate do homem e treinei 12 pessoas. E agora que eu estou chegando aqui, tem mais do que 12, tem 120 que estão orando lá, aguardando o Espírito Santo. Aí os anjos perguntaram assim, mestre, e se eles falharem? Jesus respondeu, eu não tenho um plano B. Eles falharam? Não. Você está aqui? Eu estou aqui. Eles não falharam. Eles continuaram fazendo discípulos. A questão é, nós vamos parar com esse movimento? O que você acha? Vai parar em você? O que você acha? O que você responde? Queridos, eu queria sugerir algo bem prático para nós, que eu sugeri de manhã. Foi algo que a gente já fez no passado e que a gente quer resgatar. Uma tarefa bem prática para você e para mim também, tá? Eu quero desafiar você a orar a Deus. Nós estamos em outubro.
nas vésperas do aniversário da igreja, que vai ser domingo que vem, você orar a Deus e pedir para Ele te dar uma pessoa para você cuidar, para você discipular, para você ensinar o que você aprende de Jesus. Pode ser alguém que já conhece a palavra, mas está fraco. Pode ser alguém que é um novo convertido. Pode ser alguém que você vai evangelizar, que você já está orando por essa pessoa. O nome dessa missão, Eu Mais Um. Em obediência a Jesus. Eu quero ensinar uma pessoa no próximo ano. Ah, pastor, mas eu quero ensinar 2. Amém. Quero ensinar 3? Amém. Quantas você puder ensinar? Mas pelo menos uma. Pelo menos uma, para no final do ano você falar assim: Deus me deu um filhinho. Um filho espiritual. Eu cuidei dessa pessoa. Eu ensinei essa pessoa tudo que Jesus está me ensinando. Ensinei essa pessoa a ler a Bíblia, a orar, a frequentar uma igreja. Pode ser que nem seja essa. Tá? Pode ser até que você trabalha com alguém e você vai ensinar essa pessoa para ela ficar firme em outra igreja, porque o reino de Deus tá aí em todo lugar, tá certo? Ou pode ser aqui também. Eu queria saber se vocês aceitam esse desafio. Aceitam? Uma pessoa só. Já pensou se no final do ano nós duplicarmos a quantidade de pessoas? Não para a nossa igreja, para o reino de Deus? Já pensou? E essas pessoas continuando esse movimento que nos alcançou, que bênção vai ser? Você aceita o desafio? Aceita? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso agora à noite. Nós cantamos uma música que, se nós prestamos atenção na letra dessa música, que seja o desejo do nosso coração. Nós decidimos agora, Pai, lembrar de alguém ou a alguns, para que nós nos aproximemos e debaixo da Tua autoridade nós vamos falar do Teu amor, vamos instruir, vamos ensinar, vamos levar alguém a se tornar cada vez mais um discípulo que vai se reproduzir, que vai reproduzir em outros discípulos. A obra é Tua, foi o Senhor que nos deu essa responsabilidade, nós aceitamos, de coração aberto, nós aceitamos. Talvez tenha alguém aqui que está em dúvida, que ainda não aprendeu, que ainda não se tornou um cristão, que ainda não ouviu o chamado para se arrepender e ainda não creu de coração. Eu quero te dar uma oportunidade, querido. Se você está ouvindo a voz de Jesus te chamando para crer, para se arrepender e para segui-lo, hoje é um dia muito especial. Pode ser o dia do início da sua caminhada com Jesus. Tem alguém assim? Aí no seu íntimo, seu coração ardendo: pastor, eu quero seguir Jesus. Eu entendi que Ele me convocou e eu quero me dispor. Hoje, eu aceito. Eu quero seguir Jesus. Tem alguém? Eu quero orar por você. Amém. Lá atrás, tem uma pessoa, levantou a mão. Querido, não vá embora sem conversar com alguém da recepção. Mais alguém? Eu queria orar por você que ouviu o que nós falamos e aí no seu íntimo a resposta que você dá para Deus é assim: eu quero ser mais atuante na missão. Eu quero servir mais. Eu quero ser mais útil. Tem alguém assim? Pastor, ore por mim. Eu quero ser mais útil. Eu entendi. Eu aceito a responsabilidade de Mateus 28, 18 a 20. Jesus está investindo em mim e eu quero fazer diferença nesse mundo. Mais alguém? Amém. Ó Deus, abençoe essas mãos levantadas. Abençoe as decisões tomadas agora em seus corações. Que o Espírito Santo conduza essas pessoas a se fortalecerem, a não desistirem dessa decisão. E o Senhor falou que o Senhor começa uma boa obra e o Senhor completa. É isso que eu te peço para essas pessoas, Pai. E cada um de nós aqui que foi tocado pelo Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a ficarmos admirados com as coisas de Deus. A ficarmos assim como crianças que aprendem e que querem crescer. Não nos deixe, Pai,
ter uma vida em que a gente não se alegra mais, em que a gente não celebra mais, porque seguir Jesus é o maior projeto que a gente encontrou. Então, nós queremos cada vez mais aprender com o Senhor a ser um melhor discípulo. Então, nos ajude a sermos discípulos de verdade, que te amam de todo o coração, que estão fechados, que é um caminho sem retorno e que nós já decidimos e que Jesus é o nosso Senhor e queremos te obedecer. E nos ajude nesse projeto de treinar uma pessoa. Dá-nos essa pessoa, Senhor, para que no final do ano que vem a gente chegue aqui para celebrar: eu servi o Senhor, eu obedeci, eis-me aqui e os filhos que Deus vai me dar. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Quebranta-nos, enche-nos e usa-nos no poder do Espírito. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto do Espírito seja conosco, agora e para sempre. Amém? Glória a Deus.